noite, gente. Eu sou a Amanda. Eu vou me apresentar rapidinho antes de começar a aula. Eu sou de São Paulo, capital, nascida e criada, mas eu fiz faculdade na USP de Ribeirão e hoje em dia eu moro aqui em Ribeirão por conta disso. Eu me formei em 2013 e atualmente eu estou aprovada no último concurso da Defensoria, esse oitavo concurso que foi ano passado, esperando ansiosamente a minha nomeação. A aula de hoje a gente vai falar sobre atos de comunicação processual, especificamente sobre a citação, a notificação e a intimação, que são os 3 atos que estão previstos no Código de Processo Penal. Para a gente começar a falar de atos de comunicação processual, eu quero partir de 3 premissas aqui com vocês. Primeira premissa: sempre quando a gente falar em comunicação, a gente tem que ter sempre na cabeça que a comunicação ela é a base do princípio do contraditório e da ampla defesa. Ora, não tem como a gente falar que um acusado vai se defender, vai poder exercer o contraditório se ele não for comunicado previamente a respeito dos atos processuais, né? É um imperativo lógico do contraditório e da ampla defesa que a pessoa tenha a comunicação do que está acontecendo no processo. Então, essa base constitucional, ela vai ser muito importante para a gente, por exemplo, falar em nulidades. Quando a gente, quando acontece uma falha nessa comunicação, ou seja, quando a comunicação é violada por algum fato, por exemplo, a pessoa não foi comunicada, ou então a comunicação não chegou até a pessoa, a gente fala numa violação de um direito fundamental, que é o direito do contraditório e da ampla defesa. Então, a gente sempre tem que ter em mente essa carga constitucional e de direito fundamental que é a base da comunicação. Sem uma comunicação, a gente não tem como sequer falar em processo. Por quê? Assim, tirando toda a discussão do que é processo, aquelas discussões teóricas, a gente pode resumir o processo como um procedimento em contraditório. No processo penal, principalmente o contraditório, ele tem um peso muito relevante. Então, sem a comunicação, não há que sequer falar em processo, certo? Se você não tem o primeiro ato de informar o acusado dos atos processuais, não há que se falar sequer em processo. Então, se ocorrer uma violação na comunicação, a gente fala em nulidade, beleza? Essas premissas são bem importantes e a gente sempre vai linkar aqui com o princípio do contraditório e da ampla defesa. Aqui eu coloquei no slide especificamente o artigo que fala sobre o contraditório e a ampla defesa na Constituição e é esse artigo que a gente tem que estar em mente. A gente sempre vai deixar aqui o balãozinho do artigo 5º para sempre lembrar e usar desse artigo para as nossas bases de justificativa do que é e do que não é, do que pode ser e do que não pode ser dentro da comunicação do processo. Então, eu vou começar pela citação. A citação ela está prevista nos artigos 351 a 369 do Código de Processo Penal e a citação ela é o ato de comunicação processual mais importante. Por quê? Porque é o primeiro ato de comunicação processual. É o primeiro momento em que o acusado vai poder, se ele quiser, exercer o contraditório. Porque aqui a gente sabe que o acusado ele não é obrigado a sequer apresentar resposta à acusação, ele não é obrigado a, por exemplo, estar presente no seu interrogatório, ele não é obrigado a responder perguntas no seu interrogatório, né? O contraditório ele é uma opção do acusado. Se ele não quiser exercer essa opção, ele vai sofrer os ônus dessa omissão. Então, ele não vai poder, por exemplo, alegar, se ele ficar em silêncio, ele não vai poder alegar o álibi. Se ele não comparecer, ele não vai poder trazer as teses que ele queira trazer. Mas isso é uma opção dele, certo? Então, esse primeiro momento, que é o da citação, é o momento em que o acusado ele vai receber
o termo da inicial, que pode ser ou a denúncia ou a queixa-crime. Tendo noção, tendo conhecimento da acusação, o acusado ele pode responder à acusação no prazo de 10 dias, né, segundo o artigo 396, e comparecer aos atos subsequentes. Então, a citação é o primeiro ato do processo penal, é o primeiro momento em que ele vai exercer o contraditório. O artigo 363 é muito importante porque ele considera a citação como o fechamento do processo. É a partir da citação em que o processo tem completada a sua formação. E aqui é muito importante a gente diferenciar com o processo civil. No processo civil, a gente fala que a citação, ela previne o juízo e etc, etc, etc. Aqui no processo penal não há que se falar nisso. A ideia de citação e a ideia de todos os consectários lógicos que surgem disso são totalmente diferentes do processo civil. Então, também eu quero que vocês tentem não confundir o processo civil com o processo penal nesse quesito, porque eles são bem diferentes, tá? Então, a citação, ela completa a formação do processo, permitindo ao acusado exercer o contraditório e a ampla defesa, se ele assim quiser. Quando a gente fala da falta da citação, ou seja, o réu, o acusado não foi citado, a gente fala em nulidade absoluta, partindo daquela premissa de que, se não houve a comunicação, ele não consegue exercer o contraditório. Se ele não consegue exercer o contraditório, não há que se falar em devido processo. Então, nulidade absoluta. E aqui a gente não pode flexibilizar a nulidade em relação àquela nulidade, em termos daquela nulidade relativa, que fala, só vai anular o ato se houver um prejuízo para o réu. Não, aqui não. Aqui a gente fala que o prejuízo é presumido, a nulidade é absoluta. O artigo do Código de Processo Penal deixa muito claro aqui, ó, 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: quando faltar a citação do réu para se ver processado. Aqui, a primeira parte da linha E fala exatamente da falta de citação, que vai ocorrer a nulidade desde o ato nulo, que foi essa falta da comunicação. Vamos lá. A doutrina costuma diferenciar em duas espécies a citação. A citação, ela pode ser real ou pessoal, quando o acusado recebe pessoalmente aquela comunicação. O próprio nome já diz o que é. Então, não é preciso decorar, não é preciso, sei lá, fazer aquelas charadinhas que às vezes a gente faz para decorar os termos. Não é necessário aqui. A gente sempre vai tentar se ater à palavra, ao sentido da palavra. Então, quando a gente fala citação real ou pessoal, a gente sempre vai ter em mente citação real. Poxa, a pessoa foi realmente citada, a pessoa foi pessoalmente citada. E dentro da citação real, a gente tem algumas espécies, que a gente vai falar mais para frente. Aqui eu só deixei elencado para a gente ter uma visualização mais ampla da matéria. A citação real ou pessoal, ela pode ser via mandado, que acontece quando o oficial de justiça vai lá e entrega para você a contrafé, que é a cópia da denúncia ou da queixa-crime. Ela também pode ocorrer por carta precatória, por carta rogatória ou por carta de ordem. Depois a gente vai falar sobre isso mais especificamente, tá? Já a citação ficta ou presumida, como o próprio nome diz, ocorre quando o acusado não é encontrado. E assim ele não consegue ser comunicado pessoalmente dos termos do processo. Por que ficta ou presumida? Porque ele não foi encontrado, então o legislador criou uma ficção jurídica para permitir que o processo tenha andamento mesmo sem a citação do réu. Aqui são situações bem excepcionais e é exatamente aqui que a gente vai ter que ter bastante atenção, porque a regra ela tem que ser bem cumprida, a forma processual que está disponibilizada no código ela tem que ser seguida à risca.
Aqui também eu quero deixar bem claro que a gente vai adotar a posição do Aury Lopes Júnior quanto à hipótese de que a forma legal, tudo que está escrito aqui no código, vai precisar necessariamente ser cumprido. Não, a gente não pode falar em flexibilização da forma de tudo que está escrito no código, porque flexibilizar a forma significa flexibilizar um direito do acusado, e aí a gente não pode permitir. Beleza? Vamos começar, então. A citação por mandado. Gente, a citação por mandado é uma hipótese de citação real, pessoal, porque o acusado recebe pessoalmente a acusação ou a queixa-crime, e vai ser a regra do sistema. Ela ocorre quando o oficial vai lá, bate na sua porta e fala: fulano de tal, você está sendo processado por isso. Essa é a regra do processo. Por que é a regra, né? Por que precisa dessa burocracia? Gente, vamos pensar assim, o processo penal, ele tem a capacidade de tirar a liberdade de uma pessoa, ou seja, é um processo que ele tem a capacidade de acarretar uma flexibilização a um direito fundamental, que é o direito de liberdade, e para isso a gente precisa garantir que a pessoa tenha realmente contato com aquela citação. Então, a melhor forma da gente garantir isso é quando o oficial de justiça vai lá, cita a pessoa e certifica na ata da citação tudo o que ocorreu. Então, aqui a gente fala em citação por mandado, os requisitos desse mandado, eles estão previstos no artigo 352. Aqui a gente não vai se ater muito a esses requisitos, porque eles não caem em prova, mas só para vocês terem uma ideia, são requisitos formais. São aqueles requisitos, tem que ter o nome do juiz, tem que ter o nome do réu, tem que ter o endereço do réu, tem que ter a finalidade dessa citação, tudo isso. Aí depois vocês leem o 352, que vai ter nos incisos todos os requisitos, mas eles não são tão importantes para termos de prova, então eu não coloquei aqui nos slides. O que é realmente importante como forma de requisito preliminar para a citação por mandado ser efetiva é o artigo 357. Segundo o artigo 357, é essencial que o oficial de justiça leia para o acusado o mandado e entregue a contrafé. A contrafé é a cópia da inicial acusatória. Ora, como que você vai se defender se você não sabe o que está acontecendo, né? Se você não viu a inicial? E também não poderia, por exemplo, acessa aí o site do tribunal para você ver a sua inicial, para você ver o processo que está contra você. Não. Tem que ser junto com o mandado do oficial de justiça, tem que vir a cópia da denúncia, obviamente. Então, é muito intuitivo. Além disso, o oficial ele tem que declarar e certificar que ele entregou essa cópia para a pessoa. Ocorre que a pessoa também ela pode se recusar a receber essa contrafé. E tudo bem, não é que se ela se recusar, a citação não foi efetiva. Não, ela foi efetiva e o oficial apenas vai certificar que a pessoa se recusou a receber, mas ela foi citada, ela já tem conhecimento e ela já tem a informação do processo. O processo segue normalmente. É claro que isso tem que estar bem documentado. Se qualquer requisito desse não tiver documentado na certidão do mandado do oficial de justiça, a gente pode alegar uma nulidade por vício de forma, de acordo com aquele artigo 564 que a gente falou lá atrás. Tudo bem, o réu foi citado com todas as formalidades legais, o oficial de justiça foi na casa dele, leu para ele, entregou a cópia, ele recebeu a cópia, assinou, certificou tudo e tal. Passou o prazo de 10 dias que ele tinha para responder a acusação. O réu não compareceu em juízo com a resposta e também não constituiu advogado. O que vai acontecer? O juiz vai nomear um defensor para oferecer essa resposta à acusação. E aqui o defensor ele pode ser tanto um defensor público, se na comarca tiver uma defensoria instalada,
como um defensor dativo, se não tiver, e aí vai pelo convênio da OAB, tá? A redação é do artigo 396A, parágrafo 2º. Vamos falar de carta precatória. Acho que a maioria de vocês já sabe, a carta precatória está prevista no 353 a 356 e é realizada quando o réu reside em outra comarca. Então, o processo tá se desenvolvendo numa comarca e o réu mora em outra comarca. Como o juízo não tem competência para citar o réu em outra comarca, ele deve expedir uma carta precatória pedindo para que lá na residência do réu, o juízo de lá cite o réu. Bem tranquilo, é a hipótese de que o processo está tramitando em uma comarca e a pessoa mora em outra comarca. Aqui eu separei dois dispositivos importantes e interessantes em relação à carta precatória, é que aqui a gente tem uma flexibilização do que pode constar na carta precatória. De acordo com o 353, o 354 e o 355, é que eu estou aqui com o código, tá, gente? Se vocês quiserem também acompanhando com o código, é legal. Mas, enfim, o que fala o código? O código fala que a carta precatória tem que indicar uma porção de coisas, assim, é a mesma formalidade do mandado do oficial de justiça. São os mesmos requisitos, o nome do juiz, o nome do réu, qual é a finalidade dessa carta precatória, para que ela serve, qual é a residência, tudo especificadinho. Só que, havendo urgência nessa citação, é possível que a carta precatória não tenha esses requisitos do 354. É possível que essa carta contenha apenas um resumo dos requisitos e seja expedida por meios mais céleres. Por exemplo, aqui eu coloquei um parênteses, que é uma observação minha, porque o Código de Processo Penal ele é bem antigo, né? Então ele fala via telegráfica, mas hoje em dia a gente já pode falar que essa carta precatória ela pode sim ser enviada por meios mais modernos, como o e-mail e eventualmente até o WhatsApp, se a gente conseguir certificar de que foi realmente recebido, de que seguiu essas formalidades do 356, tá? Uma outra peculiaridade da carta precatória diz respeito à defesa. Como que fica a defesa? Vamos supor que o processo está tramitando em São Paulo e o réu mora em São Carlos. Como que a defesa desse réu vai conseguir acompanhar o processo, independente se a defesa mora em São Paulo ou se ela mora em São Carlos? Há uma dificuldade da defesa poder acompanhar todos os atos processuais, tendo em vista que os atos vão ocorrer em comarcas diferentes. E aí, por muito tempo, as defesas dos acusados alegavam a nulidade da expedição da carta precatória quando eles não eram intimados da data da audiência no juízo que foi o juízo deprecado. Por quê? Eles falavam assim, poxa, tudo bem, vocês me avisaram que a carta precatória foi expedida e eu tive a ciência disso. Só que vocês não me avisaram do dia da audiência que foi marcado. E aí eu não pude comparecer. E aí o direito de defesa do meu cliente ou do meu assistido foi violada. E aí os tribunais começaram a formar uma jurisprudência e fizeram a súmula 273 do STJ falando que não é necessária que a defesa seja também intimada da data de audiência. E aí, aqui, esse parênteses também é meu. Então, assim, fica a cargo da parte acompanhar o andamento processual. Então, o juízo intimou a respeito da expedição da carta precatória, a partir desse momento, a parte é quem tem que acompanhar o andamento processual, não se falando em qualquer tipo de nulidade, se a parte não esteve presente em alguma audiência ou em algum ato processual, pelo fato dela não ter sido novamente intimada, desde que ela tenha sido intimada originalmente da expedição da carta precatória, beleza?
é importante saber os termos dessa súmula, porque ela cai bastante em prova objetiva, principalmente. E aí, a carta precatória itinerante é uma construção doutrinária, claro, esse nome não tem no código, mas ela é um instrumento interessante de economia processual. O que acontece na carta precatória itinerante? E aqui eu coloquei um exemplo que ficou bem elucidativo. Vamos supor que o processo está tramitando em Campinas e o réu mora em Ribeirão Preto. Então, o juízo de Campinas vai expedir a carta precatória para Ribeirão Preto, para lá ele ser citado e ser ouvido. Acontece que a carta chegou em Ribeirão Preto e o juízo de lá foi citar o réu e verificou que, na verdade, ele mudou de endereço, ele está morando em Franca. Seguindo a regra, né, a regra burocrática, a regra do código, o juízo de Ribeirão Preto deveria devolver essa carta precatória a Campinas negativa, falando assim, ó, não consegui citar porque ele não mora em Ribeirão Preto. Mas o que acontece seria uma perda de tempo e uma defasagem, né, na economia processual, uma violação na duração razoável do processo. Por quê? Porque, poxa, se o juízo de Ribeirão sabe que ele não está em Ribeirão, está em Franca, ele envia diretamente a carta para Franca. Então, ela chama itinerante porque ela vai indo conforme o réu, chegou em Franca, ele não está em Franca, agora a gente viu que ele se mudou para sei lá, Fernandópolis, expede para Fernandópolis, ao invés de voltar a carta negativa. É uma forma de economia processual que acaba facilitando e não há nenhum prejuízo para o réu, então ela é válida, na prática ela acaba acontecendo bastante também. Se um dia vocês forem perguntados da carta precatória itinerante, é essa. É aquela em que chegou no juízo do deprecado e ele viu que, na verdade, o réu se mudou. Ele expede automaticamente, sem precisar voltar e fazer todo o procedimento de novo. Ai, desculpa. Já a carta rogatória, ela é tratada nos artigos 368 e 369 do Código e ocorre nas hipóteses em que o acusado não mora no Brasil. Ou seja, ele está morando no estrangeiro ou ele está em alguma legação estrangeira. Esse termo legação estrangeira significa uma embaixada ou algum consulado. Tá? Então, a carta rogatória vai ser aquela expedida quando o réu não está no Brasil. Simplesmente. Ele está fora do Brasil, está em algum consulado, está em alguma embaixada. Carta de ordem. A carta de ordem, ela não tem um artigo específico no Código de Processo Penal, só nos dispositivos do procedimento dos tribunais. Ela ocorre, a carta de ordem, sempre quando o processo está tramitando originalmente em algum tribunal. Por exemplo, tendo em vista a prerrogativa de função. Então, vamos supor, um juiz de primeiro grau, ele está sendo processado por um crime. O processo dele não vai tramitar em primeiro grau, porque ele tem prerrogativa de foro. Então, vai tramitar em segundo grau. O processo originalmente tramita no tribunal. Só que o tribunal, ele não vai fazer a citação do réu aonde quer que o réu esteja. O que ele faz? Ele expede uma carta de ordem para o juízo da comarca onde mora o réu, para que providencie a citação dele e aí, voltando à carta cumprida, dá-se o andamento do processo perante o tribunal. A carta de ordem, quando eu estava estudando para concurso, eu decorei ela assim, pensando assim, o tribunal expede a ordem para o juízo acuó, como se fosse uma ideia de hierarquia mesmo. E aí sempre funcionava nas provas. Então eu recomendo que, se vocês tiverem alguma dificuldade para decorar o que é a carta de ordem e às vezes até confunde um pouco, né? Sempre pensa assim, a carta de ordem é o tribunal ordenando o juízo a fazer a citação. Carta de ordem, tá? A palavra, a gente sempre vai tentar buscar nas palavras o conhecimento e tentar puxar esses significados que às vezes ajudam bastante a gente na hora da prova,
loucura, a gente às vezes está meio confuso, aí você pensa, putz, carta de ordem, a palavra é ordem, quem que dá ordem? Quem está em cima é o tribunal dá ordem para o juiz ACO. Beleza? Algumas citações peculiares que são trazidas pelo código, e aí a gente tem que saber, porque também cai como espécies de pegadinhas, assim, vamos dizer. A citação do militar, por exemplo. E aí aqui eu coloco acusado de crime comum, por quê? Porque somente se ele for acusado de crime comum é que vai vigorar os termos do Código de Processo Penal. Porque se ele tiver cometido um crime militar durante a atividade militar, ele vai ser processado conforme as regras do Código de Processo Militar. Então, considerando um crime comum julgado e processado conforme o Código de Processo Penal, essa citação vai ser feita por intermédio do chefe dele. E, além disso, também tem que haver uma requisição para a autoridade superior. Qual é a justificativa disso? A justificativa disso é que, perante os militares, existe essa ideia de hierarquia. Então, é necessário que se cumpra esses requisitos formais para que seja possível falar em uma citação de militar efetiva. Ela só é efetiva, então, se for por intermédio do chefe do serviço dele e se também tiver a requisição da autoridade superior a ele, por conta dessa hierarquia militar. E o servidor público? O servidor público não há, sem entrar em nenhum debate de direito administrativo, mas assim, não há uma hierarquia. Mas mesmo assim, o Código de Processo Penal, ele estipula que o chefe da repartição, ele também tem que ser notificado. Por quê? Porque, por exemplo, ele vai precisar sair para ir numa audiência, para ir no interrogatório. Então, o serviço público, teoricamente, nesse período, vai ficar defasado. Então, o chefe tem que saber, né, em tese, para que ele supra esse servidor público quando ele estiver afastado e ele tiver que fazer algum ato processual e não atuar no serviço público, e o serviço público não se interromper, o serviço público ter essa continuidade que é necessária para o serviço público. Então, se ele for funcionário público, também tem que notificar o chefe da repartição para dar continuidade ao serviço público. Já o réu preso, aqui cai também bastante essa súmula 351 nas provas, embora hoje em dia esse tema não seja tão polêmico. Antigamente ele era polêmico, porque acontecia, olha só o absurdo que acontecia. Acontecia do réu estar preso e o juiz citar ele por edital. Gente, como que um réu preso consegue fugir? Não tem. Quer dizer, né? Na teoria não tem como ele fugir. Há como saber, qualquer juízo tem como saber onde o réu está preso pelos sistemas de informação hoje em dia. Então, o réu preso necessariamente tem que ser citado pessoalmente. Além disso, o diretor do estabelecimento prisional também tem que ser notificado e comunicado dos atos para que ele saiba quando que vai ser a audiência dele, quando vai ser o interrogatório e providenciar o encaminhamento do preso até o fórum, enfim, é necessário que o diretor do estabelecimento saiba para que ele faça essa intermediação entre o réu e a locomoção e a presença do acusado em algum ato processual. O artigo 360 do Código de Processo Penal fala especificamente isso, e aí você fala, nossa, por que existe essa súmula, né? A súmula existe exatamente porque acontecia isso, do réu estar preso e o juiz citar ele por edital, o que não faz o menor sentido. E aí teve que vir o STF, é uma súmula bem antiga, então era uma controvérsia antiga também, que hoje em dia está passado. Então, se o réu estiver preso e ele for citado por qualquer outra forma, aqui a súmula fala em citação por edital, mas a gente pode falar qualquer outra forma, que não a citação pessoal, essa citação é nula, tá?
Vamos começar então agora a falar propriamente da citação por edital, que é uma forma de citação ficta, citação presumida. Por quê? Porque você não acorda de manhã e vai ver o diário oficial para ver se você foi citado a respeito de algum crime. E muito menos você vai ao fórum para ver se lá no átrio do fórum, igual o código fala, existe alguma publicação com seu nome. Isso não existe. Então, ela é uma ficção jurídica. Por isso que ela é totalmente excepcional. E aí aqui a gente tem que ter bastante rigor nessa excepcionalidade. Não basta que, por exemplo, o juiz tenha tentado citar ele por todos os meios, por exemplo, na fase do inquérito. Não, olha, no inquérito a gente tentou achar ele, não encontrou, então agora que eu já recebi a denúncia, ou eu recebi a queixa-crime, eu já vou citar ele direto por edital, porque na fase do inquérito a gente não encontrou ele. Não, não pode. Não pode. A partir do momento em que o juízo recebeu a denúncia, recebeu a queixa-crime, ele tem que tentar de novo citar o réu pessoalmente. E, inclusive, por outros meios, ele tem que mandar ofícios para órgãos públicos, ele tem que buscar, de todas as formas, encontrar esse réu. Somente após esgotados todos os meios de citar pessoalmente o réu, é que a gente pode falar na citação por edital. Por exemplo, não encontrei o réu porque ele estava viajando, vou citar ele por edital. Não, o juízo tem que esperar o retorno do réu para que ele possa fazer a citação pessoal. Tá? Então, é totalmente excepcional, porque é uma ficção jurídica que não permite que o réu não tenha conhecimento, não tenha essa informação. Não há comunicação na citação por edital, é uma comunicação ficta. O STF, ele continua flexibilizando alguns procedimentos. E aí, na súmula 366, que é válida e que na prática é aplicada, ela informa que não é nula a citação por edital, que somente indica o dispositivo penal, sem transcrever a denúncia e a queixa. Lembra que quando a gente estava falando em citação por mandado, que é a regra do Código de Processo Penal, que é aquela em que o oficial de justiça vai na sua casa, bate na sua porta e te entrega a contrafé, a importância dessa entrega da contrafé é para que você tenha noção do que está acontecendo. E aí a defesa antigamente falava assim, poxa, ele foi citado por edital, mas no edital não está uma cópia da inicial acusatória. Então, essa citação é nula. E aí o STF falou, não é nula, porque é uma ficção e aqui a gente não está seguindo os mesmos rigores de uma citação pessoal. Então, é possível, sim, que na citação por edital tenha só o dispositivo da lei penal. E aí a gente pode criticar, sim, essa súmula, porque, ora, não custa nada para o juízo transcrever a denúncia e a queixa. E é uma formalidade que é necessária, que está estipulada no código. Então, a gente pode criticar essa súmula por flexibilizar uma forma processual penal indevidamente, porém, a regra e o que a gente tem que ter sempre na cabeça nas provas é que essa súmula ela é aplicada assim. Então, numa prova objetiva, por exemplo, a gente tem que ter atenção ao que está falando o enunciado. Se o enunciado está falando assim, segundo o STF, segundo a jurisprudência, aí a gente vai seguir o termo literal da súmula, falando que é válida essa citação por edital somente com o dispositivo da lei. Mas, se for numa prova aberta ou numa prova oral, a gente tem que criticar isso, falando que é necessário, sim, seguir os rigores de transcrição, de cópia da denúncia, para que aí a gente possa falar de efetivação do direito ao contraditório, se é que ele existe, né? Mas tudo em tese aqui na citação por edital. Mas a gente pode fazer essa crítica numa prova aberta, subjetiva ou numa prova oral. Na prática, essa súmula é aplicada. Aqui é muito importante, gente, nos juizados especiais criminais,
a citação por edital ela não é compatível com os princípios da celeridade que envolve o procedimento que ocorre nos juizados especiais. Então, caso o réu, o acusado, não esteja sendo encontrado, o que acontece? E o processo está tramitando no juizado especial criminal, o juízo do juizado especial criminal tem que encaminhar os autos ao juízo criminal comum para que lá ele efetive a citação por edital e continue o trâmite processual segundo as regras do procedimento do processo penal. Então, vai haver uma mudança de trâmite. Como no juizado especial a gente não fala em citação por edital, porque é um processo mais célere e a citação por edital ela pode ficar indefinida, como a gente vai ver mais para frente, eles entendem que não é compatível a citação por edital nos juizados especiais criminais, exatamente por causa dessa ideia da celeridade. Tá? Aqui é muito importante, esse tema caiu na minha prova oral da Defensoria de Pernambuco e pegou muita gente desprevenida, porque normalmente o defensor público não atua muito nos juizados especiais criminais. Então, não é um tema que a gente estuda muito, principalmente para a prova oral. E aí foi perguntado na minha prova, eu trouxe a questão no final dos slides para a gente pensar junto, o padrão de resposta certinho que eles queriam que a gente respondesse, tá? Depois a gente conversa sobre isso. E aí, beleza, ele foi citado por edital, afixaram o edital no fórum, foi feita a publicação na imprensa oficial, e aí aqui eu peço que vocês leiam o artigo 366, que fala da citação por edital. Eu vou trazer ele mais para frente, mas para vocês terem noção, aqui está falando. Se ele não comparece, mesmo assim foi citado por edital, ele não comparece, o que acontece? Aí vem a polêmica toda. Aqui é a parte mais legal da aula, que é onde concentram todas as polêmicas de comunicação de atos processuais em relação a esse artigo. O que acontece? O artigo fala: se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, olha o que vai acontecer. Suspende o processo. Suspende o curso do prazo prescricional. Além disso, o juiz também pode determinar a produção antecipada de provas e, se for o caso, também decretar a prisão preventiva. Então, vamos por partes. São 4 coisas que o juiz pode fazer se ele não comparecer, mesmo citado por edital. Suspensão do processo. A suspensão do processo é algo favorável. Por quê? Ninguém pode ser processado sem ter conhecimento da acusação. É aquilo que a gente falou no começo da aula, do princípio do contraditório. A primeira forma de contraditório, para você poder exercer o contraditório, é você ter a informação. Se você não tem a informação, como que um processo vai continuar se a pessoa nem sabe que ela está sendo citada? Então, suspende o processo. Mas vamos ver uma coisa, suspender o processo. E o que acontece com o prazo prescricional? Aí o legislador teve a brilhante ideia de falar, vamos suspender também o prazo prescricional. Olha que legal. E aí, a gente, que é o Estado juiz, a gente não perde o direito de punir, de acusar e de processar esse acusado só porque ele foi citado por edital e não compareceu. Então, suspende o prazo prescricional. Só que olha o problema que esse artigo ocasionou. Ele trouxe uma hipótese de crime imprescritível. Só que essa hipótese de crime imprescritível não está previsto na Constituição Federal. Ou seja, o legislador ordinário criou uma hipótese de crime imprescritível fora da modalidade prevista na Constituição. Opa, pera lá, isso não pode. Não pode. Por que não pode? Porque a prescrição é uma garantia do acusado, que significa que eu não vou ser eternamente processado por algo. Existe um prazo, existe um limite para que o Estado possa exercer o direito de punir, de acusar e de processar. Agora, se o legislador ordinário fala, então ele não apareceu, vamos suspender por prazo indeterminado essa prescrição.
olha o problema que acontece, o cara não foi citado, foi citado por edital, não foi encontrado, aí depois de 30 anos encontram ele. Volta tudo, 30 anos. Como que você vai produzir prova depois de 30 anos? As provas se fragilizam com o tempo. Além disso, viola a duração razoável do processo. Gente, 30 anos é o prazo máximo que ele poderia ficar preso. Agora mudou, né? Mas, enfim, faz com que não haja um limite e esse processo fique rolando indeterminadamente. E também, o que a gente pode falar, viola a Constituição Federal, porque a Constituição Federal traz hipóteses taxativas de crimes imprescritíveis. E aí a gente pode lembrar do racismo, a gente pode lembrar da ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito, são hipóteses de crimes imprescritíveis que o legislador constitucional entendeu por bem fazer com que eles sejam imprescritíveis pela relevância do tema. Aqui não, aqui o legislador encontrou uma forma genérica de trazer uma imprescritibilidade. Além disso, em termos processuais, como a gente falou, a prova se fragiliza com o passar do tempo, principalmente a prova testemunhal, que é a principal prova até hoje em dia utilizada no processo penal. Como que uma testemunha vai lembrar de um caso que aconteceu anos atrás? Essa prova, ela fica frágil, ela não tem o condão de corroborar uma condenação. Além disso, quando a gente pensa em pena, no aspecto penal, a gente pensa que a pena ela tem esse caráter ressocializador, né? Tirando todas as críticas e tal. Mas o Código Penal fala, a pena tem que ter esse caráter ressocializador. Como que a gente vai falar em ressocializar uma pessoa 40 anos depois? A vida da pessoa mudou, ela casou, teve filho, enfim, aconteceram 1 milhão de coisas. A pena perde o sentido de ser com o passar do tempo. Então, essa hipótese de prescrição indeterminada, né, de um crime imprescritível genérico aqui, ela é bem complicada. Acontece que o STF aplica normalmente o artigo 366, falando que é cabível, pode aplicar. Só que o STJ não. O STJ tem uma posição mais garantista e essa posição a gente tem que conhecer porque é muito importante. Segundo o STJ, essa prescrição ela não pode ser ilimitada. Essa suspensão do prazo prescricional, perdão, não pode ser ilimitada. Ela é regulada pelo máximo da pena cominada. E aí aqui em abstrato faltou o termo. Como que é? Como é que funciona isso? A gente vai ver o crime que ele está sendo acusado. E aí aqui eu trouxe um exemplo. Vamos supor que é o crime de furto. A pessoa está sendo acusada de crime de furto, a gente vai lá no crime de furto, artigo 155 do Código Penal, você vai lá ver que a pena máxima combinada em abstrato são 4 anos. 4 anos. Sabendo que são 4 anos, a gente vai lá na tabelinha do artigo 109 dos prazos prescricionais e vê que quando a pena máxima é de 4 anos, a prescrição ocorre em 8 anos. Sendo assim, como que vai funcionar? O réu não foi encontrado, suspende o prazo prescricional por 8 anos. Passados esses 8 anos de suspensão, o prazo volta a correr por mais 8 anos normalmente. Então, e aí, após esses outros 8 anos, aí que a gente fala em extinção da punibilidade pela prescrição. Então, é como se fosse uma prescrição em dobro aqui, porque ele vai ficar o tanto de tempo de prescrição suspenso, depois que ficou suspenso, volta a correr pelo mesmo tanto de tempo. No nosso caso aqui, ele ficaria 18 anos suspenso, depois, 16, desculpa, depois desses 16, extinguiria o processo, tá? Essa temática aqui, ela é muito importante e a gente sempre tem que ter a noção de, por exemplo, assim, numa prova objetiva, se o enunciado está perguntando se é a opinião do STJ ou se é a opinião do STF. E aí a gente tem que saber diferenciar, porque aqui há sim essa divergência e ela tem que
você tem que ficar atento para ver qual é o tribunal que eles estão pedindo a resposta. Se for o STF, aplica o 366 na sua integralidade, ou seja, suspende o prazo prescricional indefinidamente. Se for segundo o STJ, a gente coloca um limite nessa suspensão. O limite é o tanto de pena combinada em abstrato, e aí a gente faz essa vezes 2, que é suspende pelo tanto de prazo, volta a correr pelo mesmo tanto, depois extinguiu. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Porque esse tema costumava trazer dúvidas. Eu não sei se tem, não consigo ver o chat aqui, eu acho, mas bate-papo. Ai, gente, eu não sei ver, mas qualquer coisa vocês habilitam a câmera e perguntam, tá? Pode interromper tranquilamente. Mas a ideia é essa. E depois também vai ficar o material, eu vou dar para vocês, e aí vocês podem reler isso caso ficou alguma dúvida. Tá. Vamos lá. A outra coisa que o artigo 366 permite é a produção antecipada de provas. Então, a gente não encontrou o réu, a gente citou ele por edital. Quando que vai ser possível a produção antecipada de provas? Ela só vai ser possível se a gente tiver argumentos concretos de que essa prova venha a não existir no futuro. E aí, quando a gente fala concretos, em relação a argumentos genéricos, não são cabíveis. Por exemplo, esse argumento da súmula 455. O decurso do tempo vai fazer com que as provas se fragilizem, ou que a testemunha esqueça dos fatos. Não, isso não cabe, isso é um argumento genérico que não é cabível, porque realmente a citação por edital é algo que vai ser demorado. Inclusive, o próprio artigo fala dessa indeterminação por prazo ilimitado, então não cabe essa alegação de decurso do tempo. Vai passar muito tempo, as pessoas vão esquecer, ou não vai mais fazer sentido. Não, isso não cabe, tem que ser algo concreto. Então, a única testemunha presencial do fato está com câncer na UTI. Beleza, aí sim é uma justificativa concreta. Ou então a vítima do crime, ela está em coma, ela está nos últimos momentos de vida. Aí beleza, é uma prova urgente, foi concretamente justificada, e aí a gente poderia aceitar essa produção antecipada de provas com todas as cautelas de uma produção antecipada de provas, presença da defesa e tudo mais. Existe uma polêmica, que é uma polêmica que não há uma posição ainda muito bem definida dos tribunais. Eu trouxe aqui, inclusive, o julgadinho do Dizer o Direito, que está excelente a explicação, que trata daquelas questões de oitiva de policial. O que começou a acontecer? Muitos juízos começaram a pedir a produção antecipada de provas, considerando que as únicas testemunhas eram os policiais, e considerando que os policiais vivem diariamente várias situações conflituosas, diversos crimes e tudo mais, poderia ser a justificativa de que aí sim os policiais teriam realmente argumentos concretos de que eles se esqueceriam com maior facilidade do caso com o passar do tempo, tendo em vista esse contexto em que os policiais estão inseridos, de dia a dia de conflitos, de crimes, né? Pode ser que por esse fato, por esse dia a dia, que está toda hora vendo um crime aqui, outro crime ali, eles se confundam. E aí, isso poderia justificar uma produção antecipada de provas. É polêmico. Por quê? Né? Porque a justificativa é a mesma. E a testemunha? A testemunha também pode trabalhar um monte, também esquecer das provas, do que aconteceu, do crime, dos detalhes de algum crime, né? O que acontece? Os tribunais, eles estão divididos em relação a isso, não há uma posição, então a gente sempre tem que ter noção. Oi, Everton. Professora, só um comentário, porque assim, ao que parece, essa decisão, ela busca tão somente, mas tem dentro dela justificar a morosidade do judiciário, né? Porque
Basicamente é isso. Vamos ouvir os policiais logo porque eu vou demorar. Exatamente. E aí também acontece uma coisa de tipo, já é prática do judiciário deles não irem atrás de outras provas. Muitas vezes o judiciário ele se contém e as delegacias de polícia também que fazem os inquéritos, eles se contentam com simplesmente a prova testemunhal dos policiais. Eles não vão atrás de outras provas, tendo em vista que a palavra dos policiais ainda é muito bem vista, assim, fé pública, então eles têm essa... E eu não estou aqui, né, falando que não é verdade, mas que se a gente fosse usar essa justificativa de que, eles trabalham com 1 milhão de coisas e eles podem esquecer, isso também poderia ser exatamente isso que você falou, uma argumentação genérica que serve para qualquer pessoa. É super polêmico isso. O STJ entende, e aí não é unânime, mas aí aqui a gente tem que entender como mais ou menos majoritário. No STJ ele acha que sim, que é possível sim, que o juízo justificando concretamente, esses policiais que são as únicas testemunhas do fato, eles estão toda hora na rua trabalhando com crime, então eu vou aplicar a produção antecipada de provas. O STJ tem entendido que sim. Por outro lado, o STF ele tem um julgado em sentido contrário, que é o que o Dizer o Direito traz aqui, falando que não serve de justificativa o fato das testemunhas serem policiais. E aí a gente, como futuros defensores, a gente tem que colocar mais força nesse argumento do STF, porque é um argumento mais forte em relação a uma consolidação de garantia processual. Tá? Por quê? Porque a produção antecipada de provas, por mais que ela tenha todos os requisitos e a defesa participe, ainda assim o réu não está sabendo, né? A gente está considerando que o réu não compareceu no processo. O réu, o acusado, ele não está sequer sabendo. Ele não vai poder formular perguntas, ele não vai poder falar se ele tem um álibi e falar, não, no dia que eles estão falando que eu estava lá no bar, não, eu estava na faculdade, né? Então, assim, é bem complicada a produção antecipada de provas, então a gente tem que ter muita cautela e aí a gente precisa sempre pensar isso. Argumentos concretos não podem ser argumentos abstratos, com decurso do tempo, ou que a pessoa tenha memória, sei lá, que ela trabalha diretamente com vários crimes e aí a memória dela pode ficar mais falha por causa disso. Não, tem que ser argumentos concretos. Então, esse policial especificamente tem isso, concretamente, do caso concreto. E aí é casuístico mesmo, tá? Os tribunais no STJ aplicam essa produção antecipada de provas, o STF tem tido um pouco mais de rigor com a forma aqui. Daí depois, se vocês quiserem ler esse julgado, tá bem legal, informativo 595, e é bem atual, né, 2016. A outra coisa que o artigo 366 permite que o juiz faça é decrete a prisão preventiva. Quando eu li esse artigo pela primeira vez, eu fiquei pensando, gente, que loucura, né? Porque o réu, ele mal sabe que ele está sendo processado e o juiz vai decretar a prisão preventiva dele, mas assim, como que o juiz tem argumentos para tanto? E isso acontece na prática, é bem bizarro, teoricamente, porque é difícil um juiz ter argumentos concretos de que é necessário uma prisão preventiva, já que ele não teve contato com o acusado, mas isso ocorre. E aí a gente tem que sempre pensar em verificar se estão presentes naquele caso as hipóteses que permitem a prisão preventiva, e elas estão elencadas no 312, e aí aqui no resumo eu coloquei e também no 313. Por quê? Porque o artigo 366, ele fala assim: e, se for o caso, o juiz pode decretar a prisão preventiva nos termos do artigo 312. Acontece que a redação do 366, ela é de 2008 e depois, em 2000 e acho que foi 11, isso, em 2011 acrescentou uma outra hipótese de prisão preventiva, que é a do 313, né? Que quando fala crime doloso, punido com 4 anos, tal. Então, a gente tem que
fazer uma interpretação aqui completa do código, pensando não só nos requisitos previstos no 312, como também dos requisitos do 313. É a soma desses dois. Então, o juiz tem que justificar concretamente em relação a esses dois artigos. Então, ele tem que falar, há um risco à ordem econômica porque o passaporte do réu sumiu e ele vai fugir. Enfim, todas aquelas especificações que podem justificar a prisão preventiva, o juiz tem que trazer aqui, justificar concretamente de acordo com esses dois artigos. Senão, a prisão preventiva ela também não vai ser cabível. Observações finais desse artigo tão polêmico. O artigo 366 não se aplica nos crimes de lavagem de dinheiro por determinação específica da lei de lavagem de dinheiro, tá? O artigo 2º, parágrafo 2º, e também não se aplica ao processo penal militar, segundo o informativo 636 do STF. A outra forma de citação ficta ou presumida, tirando a citação por edital, é a citação por hora certa. Aqui, a citação por hora certa se assemelha bastante à lógica da sistemática do Código de Processo Civil. O legislador de processo penal não previu como será essa citação por hora certa. Ele faz alusão às determinações estipuladas no Código de Processo Civil. Então, são dois pressupostos para que possa acontecer a citação por hora certa. Primeiro, e são pressupostos cumulativos, tá? Primeiro, o oficial de justiça ele tem que ter tentado citar o réu por 2 vezes em horários distintos lá no domicílio que estava escrito que era onde ele morava, né? Que é o endereço do réu no processo. Fora isso, o oficial de justiça ele tem que certificar que ele suspeita que o réu está tentando fugir. Então ele percebe por alguma característica da movimentação do local que há uma suspeita de ocultação do réu. E aí sim, ele pode fazer a citação por hora certa conforme o que é estipulado no CPC. Aqui, no Código de Processo Penal, ele ainda se refere ao Código de 73, né? Mas a gente tem que fazer essa interpretação considerando esses artigos aqui. Então, são os artigos 352 a 354 do novo Código de Processo Civil. Antes, a citação por hora certa era necessária quando após 3 tentativas frustradas. Hoje em dia são 2. Aqui pode haver alguma pegadinha de prova, mas já passou bastante tempo. Não sei se ainda fazem pegadinha em relação ao número de tentativas, mas vamos sempre pensar 2, sempre 2. Citação por hora certa, 2 tentativas frustradas do oficial de justiça tentar encontrar o réu lá naquele domicílio. A consequência da citação por hora certa é mais grave do que a consequência da citação por edital, porque aqui o legislador presume que o suspeito está se ocultando. Então ele fala, poxa, ele não pode se beneficiar dessa torpeza, de fugir, ele está querendo fugir, ele não vai poder se beneficiar disso. Então a gente não vai suspender o processo, não vai suspender o prazo prescricional, a gente vai nomear um advogado dativo para que faça a defesa por ele. Por quê? Não é que ele não foi encontrado porque ele está fugindo, então vamos punir, penalizar ele, assim, né, de uma forma enviesada, assim, porque né, não é uma punição, não é uma pena formalmente dita, mas é uma situação mais rigorosa, tendo em vista que se suspeita que ele está se ocultando da citação. O problema é o problema dessas citações fictas e presumidas, que é voltar à possibilidade de o réu ser processado sem que tenha conhecimento. Então, o que acontece? O oficial de justiça foi lá, certificou, eu acho que ele está querendo fugir, ele não está... Ele viu que eu cheguei e saiu correndo, certifica lá que ele suspeita que ele está se ocultando,
chama um advogado dativo para vir fazer essa defesa. Primeiro, como que um advogado dativo faz uma defesa de alguém que não foi encontrada? Como que a pessoa vai ser processada sem ter conhecimento? São problemas que a citação por hora certa trouxe e são problemas atuais e muito importantes para serem discutidos, mas o que acontece é que o STF entende que ela é, sim, constitucional. O STF, inclusive, reconheceu a repercussão geral desse tema e definiu. É constitucional aqui. Ai, não, mudei sem querer. Voltei. É constitucional a citação por hora certa e está conforme a Constituição, está conforme o Pacto de São José da Costa Rica e ela é decorrente exatamente dessa presunção de ocultação do réu, dele se querer fugir para não ser citado. Então, no informativo 833, o STF permite e a gente tem que na prova defender que ela é sim constitucional. Aí, claro que cabe essa crítica dele ser processado sem o conhecimento em provas abertas, subjetivas e uma prova oral. A gente tem que trazer o posicionamento do STF e essa crítica da doutrina mais garantista. Bom, a respeito da citação, era isso que eu queria falar. Agora a gente tem os outros dois atos de comunicação processual finais, que são as intimações e as notificações. Se a gente olhar aqui o Código de Processo Penal, a gente vai ver que no capítulo, no título das citações e intimações, a gente só tem um capítulo de citação e um capítulo de intimação. A gente não tem um capítulo falando sobre notificação. Então, aqui eu coloquei intimação, artigos 372 a 370 a 372, porque é conforme está o código. O código não traz um conceito de notificação, que a gente vai falar depois. E aí, também não traz um conceito do que é intimação. Por conta disso, alguns doutrinadores entendem que intimação e notificação são as mesmas coisas, porque o código não fez essa diferenciação e muitas vezes ele usa os termos de uma forma um pouco confusa. Mas para o Auri, que é essa doutrina mais garantista, que é uma doutrina que a gente costuma seguir mais para as provas de defensoria, a gente tem que sempre pensar que a intimação, ela é, diferentemente da citação, que é o primeiro momento, é qualquer tipo de comunicação processual que vai informar algum ato que ocorreu durante o processo. Então, o perito trouxe a avaliação da arma de fogo, se a arma de fogo está funcionando ou não. Vai intimar a parte, o acusado da parte, a acusação ou o querelado, o assistente de acusação, por meio da intimação, que é qualquer tipo de ato que não é o primeiro ato de citação, qualquer ato que ocorreu durante o processo penal. Segundo o artigo 370, a intimação segue a regra da citação, que deve ser feita, né, por meio de mandado, por intermédio do oficial de justiça. Essa é a regra. Acontece que há uma diferenciação em relação ao defensor. O próprio código especifica que, se o defensor for um defensor constituído, ou seja, o advogado particular que a pessoa for lá e contratou, ele tem que ser intimado pelo Diário Oficial, pela imprensa normal ou algum órgão semelhante a esse, se não existir Diário de Justiça na região. Mas, se o defensor foi um defensor nomeado, e aí pode ser tanto defensor público como um defensor dativo, aí ele tem que ser pessoalmente citado. Essa diferenciação, ela às vezes cai, sim, em questões objetivas, e é exatamente esse 370, parágrafo 4º, que fala: a intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será pessoal.
tá? Então, sempre quando a gente falar em intimação de defensor, a gente sempre tem que pensar nessa diferenciação. Peraí, é o defensor constituído? É aquele advogado particular que ele foi contratado pelo réu, ou foi um defensor nomeado em que o réu não pôde escolher, ou porque ele é defensor público, ou porque ele é advogado dativo. Aí ele vai ser intimado pessoalmente. Em relação à defensoria, os defensores públicos eles têm a prerrogativa de intimação pessoal com a remessa dos autos com vista, de acordo com a Lei Complementar 80 de 94, é uma prerrogativa dos defensores, e essa prerrogativa é corroborada pelo 370, parágrafo 4º do CPP. Se o defensor não for intimado pessoalmente dos atos processuais, aquela intimação, aquela comunicação, ela vai ser nula a partir daquele momento. E aí a gente tem que suscitar essa nulidade assim que ela ocorrer. Porque atualmente os tribunais superiores, eles entendem que a nulidade ela só vai ser admitida se ela trouxer algum prejuízo. A partir do momento em que ocorreu a nulidade, o defensor não alegou e o processo correu, ele vai falar, bom, então ele não foi prejudicado, precluiu o tempo dele falar aquela nulidade, dele alegar aquela nulidade, o processo correu, ele não falou nada, segue. Nulidade relativa quando a gente não consegue comprovar que houve um prejuízo ao réu. Já a notificação não tem artigo, como eu disse, o código não traz uma conceituação do que é notificação, e aí fica mais por conta da doutrina mesmo. Nunca vi questão perguntando diferenciação entre notificação e intimação, até porque é bem polêmico, tem autor que acha que é a mesma coisa, tem autor que não. Aqui eu trouxe duas posições, a posição do NUT. O NUT entende que é sim a mesma coisa, que não precisa ter esse rigor dos termos. E aí, para o NUT, a notificação, então, ela ocorre quando a parte ela tem que ou não fazer alguma coisa, ou o ato já ela tem que voltando, desculpa, me embananei aqui. Para o NUT, a notificação é todos aqueles atos que não são a citação. Então, pode ser, por exemplo, avisando as partes de algum ato que já ocorreu ou de um ato que vai ocorrer, como também pode ser a informação de, olha, você precisa fazer algo, ou você precisa se dirigir a tal local, ou simplesmente uma notificação assim, aconteceu tal coisa, o tradutor traduziu o texto que era a prova de que o réu falsificou o documento. A partir do momento em que essa prova foi juntada ao processo, o juízo iria notificar as partes informando que, olha, a prova produzida foi juntada, se vocês quiserem se manifestar, vocês podem se manifestar, ou não. E aí ele coloca algum ato realizado ou por se realizar, importando ou não a obrigação de fazer alguma coisa. Pode ser vá à audiência ou pode ser simplesmente a cientificar algum ato que ocorreu. Mas para o Auri não acha que são iguais. A notificação e a intimação não são a mesma coisa para o Auri. Para o Auri, a notificação é apenas a comunicação da existência de uma acusação e aí ela se confunde um pouco com a citação em dois dispositivos específicos que ele traz no livro dele. São dois dispositivos um na lei de drogas, que fala que o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer a resposta por escrito em 10 dias, e nos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, que fala que também o juiz vai notificar o acusado para que ele, querendo, responda por escrito. Esses dois termos, notificação, se assemelham muito ao termo citação. Aí aqui para o Auri, essa seria a diferenciação. Então, quando a lei fala especificamente em notificação,
como esses dispositivos falam especificamente da comunicação a respeito da existência de uma comunicação, de uma acusação, essa notificação vai servir para diferenciar de intimação, que não tem esse conteúdo de trazer a acusação. É qualquer outro ato, a intimação seria qualquer outro ato que não seja a ciência da acusação, qualquer outro ato que a parte precisa ter essa informação, mas que não seja a acusação. E a notificação, ao contrário da intimação para o Auri, seria a comunicação de que há uma acusação e de que, se o réu quiser, ele pode ou não se defender e apresentar a resposta escrita no prazo. Tá? Essa é uma diferenciação doutrinária, não é uma diferenciação muito importante, então aqui a gente pode até tratar igual útil como coisas iguais, a gente só tem que pensar que quando a lei de drogas fala em notificação e quando o crime de responsabilidade dos funcionários públicos falam em notificação, aqui a gente está falando do primeiro ato de informação, que se equivale bastante à citação. Beleza? Eu trouxe para finalizar 2 questões objetivas bem atuais e a questão da minha prova oral de Pernambuco, que tratou da citação por edital. Vamos lá, eu quero ler com vocês aqui Defensoria de Minas Gerais do ano passado, a prova objetiva, falou: foi oferecida a denúncia imputando ao denunciado a prática do delito do artigo 129. E aí as especificações. O juiz, verificando que não foi o caso de rejeição liminar dessa denúncia, determinou a citação para a apresentação da resposta à acusação. Foi tentada a citação pessoal em todos os endereços conhecidos nos autos, não sendo encontrado o acusado. O oficial de justiça certificou que ele estava em local incerto e não sabido, não foi encontrado o acusado. Aí, as diligências realizadas para tentar descobrir o paradeiro do acusado não deram resultado. Ele tentou oficiar tudo o que foi possível, não conseguiu. Assim, foi determinada a citação por edital, que também não foi atendida, porque, né, como a gente falou, quem é que acorda de manhã e vai ver o diário oficial? Mas, enfim. O juiz, assim, decretou a suspensão do processo e do prazo prescricional. Durante a suspensão do processo, letra A, deverá ser determinada a produção antecipada da prova testemunhal diante do presumido risco das testemunhas mudarem de endereço, morrerem ou esquecerem do fato. Não, né, gente? Aqui a gente não pode falar de um risco presumido. É aquele julgado lá do STJ e a súmula também é a súmula 415, né? Não, a súmula 455, salvo engano, ou 415, não me lembro o número direito. Mas que ele fala que não existe uma presunção de risco, não existe isso. O juiz ele tem que concretamente falar, olha, a testemunha deu indícios concretos de que ela vai se mudar de endereço, ou que há indícios concretos que ela vai morrer, ela está na UTI, né? Especificando concretamente esse risco do perecimento da prova, ela pode ser produzida antecipadamente, mas não há que se falar num risco presumido. Então, a A está errada. Letra B. Deverá ser decretada a prisão preventiva do acusado, eis que, presumidamente, ele está fugindo, e assim comprometendo o adequado andamento do processo. Aqui é a mesma coisa, a gente não pode usar dessa presunção de que ele está fugindo simplesmente porque ele não foi encontrado. É diferente da citação por hora certa, e aí aqui a gente tem que sempre lembrar, olha o que o enunciado falou, ele foi citado por edital. Ele não foi citado por hora certa. Quando a citação é por hora certa, aí sim a gente fala naqueles 2 pressupostos. Quais são os 2 pressupostos? Primeiro, o oficial de justiça tem que ter tentado 2 vezes procurar o réu naquele endereço em 2 horários distintos. Segundo, o oficial de justiça tem que ter provas concretas de que o réu está fugindo da citação. Aí sim a gente fala em citação por hora certa. Na citação por edital, o oficial não tá falando que o acusado está querendo fugir.
ele não sabe, ele não conseguiu encontrar o acusado, então a gente não pode presumir que ele está fugindo. Não presumindo que ele está fugindo, a gente não pode decretar a prisão preventiva. Então a letra B também está errada. Letra C. Deverá ser decretada a revelia ficta do acusado diante do não atendimento da citação por edital, presumindo verdadeiros os fatos alegados pela denúncia. A letra C, ela tenta confundir a gente em relação ao processo civil. Lembra que eu falei no começo da aula que a gente não pode pensar nos atos de comunicação processual com a mesma cabeça que a gente pensa no processo civil. Aqui no processo penal não há mais que se falar em revelia do acusado. Porque lá no processo civil, quando a gente fala que o acusado não foi encontrado, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados contra ele, e há também algumas excepcionalidades no processo civil, aqui no processo penal não existe essa presunção de veracidade dos atos. A pessoa sequer foi encontrada. Então, não há que se falar em revelia e muito menos de presunção como verdadeiros os fatos alegados na denúncia. Então, a letra correta é a letra D. Vamos ler ela aqui, ó. Deverá a suspensão do prazo prescricional ser regulada pelo máximo da pena combinada ao fato. Perfeito, foi o que a gente leu da súmula 415 do STJ. É exatamente isso. Não está no artigo 366 que determina essa suspensão do processo, não está escrito que o prazo prescricional vai ser regulado pelo máximo da pena combinada ao fato, né? Vamos lembrar que essa determinação é uma limitação feita por meio de uma súmula do STJ. O STF, inclusive, pensa contrária a essa letra D, ok? Mas como a gente viu que a letra A estava errada, a letra B estava errada, a letra C estava errada, e a gente está falando de uma prova de defensoria em que a gente tem que pensar numa posição mais garantista, e aqui no caso a posição do STJ é mais garantista, a gente vai assinalar a alternativa D. Faltou aqui uma especificação do examinador falando segundo o STJ, tá? Mas como as outras alternativas são incorretas, a gente fica com a letra D que está correta. Existe até uma súmula com esse mesmo conteúdo. Vamos para outra questão. A outra questão é um pouco mais direta e reta, né? Da Defensoria do Amapá, a banca FCC, foi em 2018. Fala assim, a citação... Letra A, por mandado, pode ser dispensada se for evidente que o réu sabe que está sendo processado criminalmente. Não, né, gente? É aquela ideia de que forma no processo penal é garantia e a citação por mandado, ela não pode ser dispensada, em hipótese alguma. Ela é a regra e deve acontecer sempre por meio de oficial de justiça. A citação B será pessoal sempre que o réu estiver preso. Aqui a nossa letra correta. Vocês lembram? A gente tem tanto uma súmula que fala sobre isso, quanto 2 artigos do Código de Processo Penal. O artigo 360 e o artigo 363, parágrafo 1º. Ah, não. 363, parágrafo 1º, não. Eu não anotei aqui, mas aí depois a gente volta lá nos slides para ver. Mas o artigo 360 fala especificamente: se o réu estiver preso, ele será pessoalmente citado. O que faz muito sentido, né? O juiz com certeza vai saber onde o réu está, então ele tem que seguir a regra da citação pessoal, citação real. Letra C, vamos continuar só para a gente ver onde estão os erros aqui. Letra C, a citação por edital suspende o processo e o prazo prescricional no momento da sua publicação no Diário Oficial. E aí não, a gente lendo o 366, a gente percebe que tem que decorrer o prazo de 15 dias do edital. O artigo 361 fala assim, ó: se o réu não for encontrado, ele vai ser citado por edital com prazo de 15 dias. Então, não é no momento da publicação, é após esse prazo de 15 dias, tá? A única pegadinha é isso aqui, porque o resto estava correto. Vai suspender o processo e o prazo prescricional. A segunda parte da alternativa é que está errada.
Letra D. A citação por carta precatória confere prazo em dobro para a apresentação da resposta escrita à acusação. Não, né? A gente não falou em nenhum momento em prazo em dobro, não existe isso. A carta precatória, ela ocorre normalmente e o prazo para a resposta à acusação vai ser o mesmo prazo para qualquer tipo de procedimento, 10 dias. Beleza? E a letra E fala assim: a citação por hora certa exclusiva do processo civil, pois inexiste citação fixa no processo penal brasileiro. Não, a gente viu que o STF, inclusive, considera como constitucional a citação por hora certa. Ela existe, tem previsão no Código e ela é constitucional e de acordo com as garantias processuais segundo o STF. Então, a alternativa correta nessa questão é a alternativa B. O réu preso será sempre citado pessoalmente. Por fim, gente, eu queria trazer essa minha prova oral aqui, que foi uma prova bem difícil, foi a prova da Defensoria de Pernambuco, a banca CESF de 2018. O enunciado falava assim: considere a situação hipotética. O homem foi conduzido até a delegacia de polícia em razão da prática do crime de desacato contra o policial militar. No momento da abordagem, então, ele foi abordado pelo policial e ele desacatou o policial. Foram cumpridas as devidas formalidades na delegacia. O autor do fato assinou o termo de compromisso de comparecimento ao juizado criminal especial. Foi designada a audiência preliminar, a qual não ocorreu em decorrência da falta de intimação do autor da conduta, que havia se mudado para outra cidade. Em ato contínuo, o juiz encaminhou o feito ao Ministério Público, que denunciou o acusado por incurso no crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal. Considerando essa situação hipotética, responda fundamentalmente às questões abaixo. Letra A, letra número 1. Se o réu não for encontrado para ser citado, o que o juiz deve fazer após o esgotamento dos meios de localização? Aí a gente vai lembrar, eu lembro que a Amanda falou que quando o réu não é encontrado, depois de terem esgotado todos os meios possíveis de localização, a gente tem que citar por edital, né? A diferença da citação por edital e da citação por hora certa é essa. Nas duas eles não foram encontrados, mas na citação por hora certa a gente suspeita que ele está fugindo. Na citação por edital a gente não tem esse componente da fuga. A gente só não encontrou o réu. Então a gente vai pensar, ele vai ser o que o juizado deve fazer. O juizado deve citar ele por edital. Só que a gente está falando de juizado especial criminal. E aí a gente vai lembrar que no artigo 66, parágrafo único da Lei 9.099, ela impede a citação por edital no âmbito dos juizados criminais, porque ela entende que a citação por edital conflita com a celeridade do procedimento. Segundo o artigo 66, parágrafo único, quando o juiz não consegue encontrar o réu, o que ele tem que fazer? Ele tem que remeter os autos ao juízo criminal comum para que lá seja, sim, solicitada a citação por edital, já que esse procedimento não é realizado no juizado especial criminal. Essa é a resposta da 1. E aí aqui a gente tem o padrão de resposta. Olha o que ele fala. O 66 da Lei 9.099 avisa que o juizado deve enviar os autos ao juiz criminal comum para adotar o procedimento do rito sumário e aí vai determinar a citação por edital. Ele trouxe aqui, olha que engraçado e que bacana a gente ter essa noção. O examinador, ele usou como base uma doutrina super minoritária do Auri, mas ele trouxe como padrão de resposta. Então, aquele candidato que conhecia essa posição minoritária do Auri tirou uma nota mais elevada do que aquele candidato que apenas falou a letra de lei. Né, ele, no padrão de resposta, ele traz essa posição minoritária do Auri, porque o Auri ele entende assim, que tem que aplicar o 366 do CPP, que traz essa mesma situação, semelhante a essa que a gente está trazendo aqui na questão,
só que do juizado comum, né? Do juízo comum. Ele fala, não tem cabimento a gente não aplicar o 366 no âmbito dos juizados especiais criminais. Inclusive, o artigo 366 ele foi alterado em 2008, ou seja, ele é posterior à Lei 9.099, que é de 95. Então, o Auri minoritariamente entende que é sim possível que os juizados especiais criminais citem por edital, porque como houve essa mudança da lei, não haveria qualquer prejuízo para o juizado. Aconteceria a mesma coisa, o processo ia ficar suspenso, o curso da prescrição ia ficar suspensa, ele poderia determinar a prisão preventiva, aquelas mesmas coisas do artigo 366. Mas os tribunais não entendem assim. Os tribunais entendem de acordo com a literalidade da lei, que é esse artigo 66, parágrafo único aqui, ó. Não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para a adoção do procedimento previsto em lei. A pergunta 2, que também importa aqui pra gente. Essa pergunta foi a mais difícil, foi onde todo mundo errou, quase, né? Foi assim, a pergunta era, a partir de que momento começa a transcorrer o prazo para apresentação da resposta à acusação do réu citado por edital? Segundo o padrão de respostas aqui do CESP, o que acontece? Quando o réu quando o acusado não é encontrado e ele também não constitui advogado, o prazo fica suspenso e o prazo prescricional também fica suspenso. Então, o que acontece? Não flui o prazo de acusação, porque ele não foi encontrado. Não há que se falar em que o prazo começa em algum momento, porque ele não vai começar em nenhum momento. O que vai acontecer? O juízo vai citar por edital por 15 dias. Passados esses 15 dias, vai ter esse prazo, o juiz ainda espera os 10 dias para ver se recebe a resposta à acusação. Não recebeu, o prazo suspende, tanto do processo quanto do prazo prescricional. Então, não flui, não há a possibilidade de fluir esse prazo se o acusado não foi encontrado. E a resposta que a gente tinha que dar nessa prova era isso. O prazo não fluirá quando o defensor não foi nomeado, porque mas somente constituído. O que acontece? Aí aqui a gente vai para o 396, que fala sobre a resposta à acusação. Então é assim, o réu é citado para oferecer a resposta à acusação em 10 dias, certo? O parágrafo único fala, no caso de citação por edital, o prazo para a defesa começa a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído, porque somente a partir do comparecimento pessoal ou da constituição de um advogado é que a gente pode falar que o acusado teve ciência da acusação. Se ele sequer teve ciência da acusação, não flui o prazo para a resposta à acusação. Então, se ele não compareceu ou se ele não contratou um advogado, o prazo não flui. Aí ele fala, como o processo deve permanecer suspenso até a prescrição ou comparecimento pessoal do réu, não há como apresentar resposta à acusação, especialmente por não haver contato entre a defesa técnica e o acusado, certo? Aqui é uma posição bem garantista, né? Prova da defensoria, prova oral, o examinador queria exatamente esse senso crítico de falar, não é possível que uma pessoa seja processada e que flua o processo se ela sequer teve conhecimento da acusação que diz respeito a ela. E aí, o que ele fala? Com a apresentação, se o réu, durante o prazo, apresentar a resposta à acusação, aí sim a gente fala no andamento do processo. Se ele não aparecer e não constituir um advogado, o processo fica suspenso, então o prazo não flui. Bom, beleza.